Programa de entrevistas da televisão brasileira. Esse programa é o programa da maior liberdade que tem o Brasil. Esse programa, eu não sei o que acontece. A gente fala o que quiser, nunca acontece nada, nós podemos falar tudo com toda a liberdade. Então eu queria que você terminasse olhando para aquela câmera e dizendo o que você gostaria de falar para as pessoas. Fale. Eu acho que o Provocações provou uma coisa importante. Às vezes a televisão precisa de programas inteligentes. Nós estamos mudando, nós estamos indo para uma outra TV, que é a TV que a pessoa assiste na internet, assiste no computador, assiste no celular. E cada vez mais as poesias que o Abujamra apresentava no programa estão na internet, estão no Facebook, estão nos telefonemas, nos telefones celulares. As pessoas enviam frases que o Abujamra falou, coisas que o Abujamra, poesias que ele declamou durante o programa, ou entrevistas que marcaram época, ou que foram diferentes de tudo que a pessoa tinha visto. O Abujamra já era moderno, era muito moderno nesses 82 anos de vida dele. E a televisão, principalmente, pode fazer toda a coisa algébrica de cá para lá, de lá para cá. Ela sempre será um tipo de momento que o espectador pode aproveitar ou não, o espectador pode usar ou não. E, lamentavelmente, as pessoas, quando convidam para trabalhar nas outras televisões, olha, quanto pior, melhor, hein? Olha, quanto pior, melhor. Fazem a estética da pobreza, essa estética tal. E a televisão cultura, pelo menos, eu faço um programa hoje chamado Provocações, onde eu tenho toda a liberdade, primeira vez que eu tenho uma liberdade inteira, eu faço o que eu quero, eu não sei como é que não tem uma espada na minha cabeça ainda. Provocações! Outra vez essa palavra na minha cabeça, meu Deus do céu, na televisão Cultura de São Paulo, provocações, quando devia estar lá, sei lá, na Idade Média, devia estar com os gregos é que tinham que mentir, falar, criar a verdade, desfazer a verdade, provocações. E eu aqui na Cultura gravando provocações. Bem, tudo bem. O que é ser brega? Brega é que nem colesterol, tem um bom e tem um ruim, né? Você já foi atacada por homófobos alguma vez nas ruas? Dei porrada neles todos. O que você tem feito nos últimos tempos e o que você faz agora? Nada. Que maravilha! Eu quero sentar e dar essa resposta. Qual livro você leu e jamais recomendaria a alguém? Um monte. Você ainda é muito assediado pelas mulheres nas ruas? Não como antes, né? A gente brincava muito com a televisão. Hoje em dia, a televisão pensa que é séria e todo mundo que assiste sabe que ela não é. Que nem político sabe. Eu sou sério, eu sou responsável, ninguém acredita. Eu não quero ser sério. Eu quero brincar, quero me divertir, quero fazer minhas coisas, quero roubar um banco, não tenho talento. Chega, né? Que um raio aparta, Eliane. A vida, ora, a vida é uma sombra ambulante, um pobre ator que gesticula em cena uma hora ou duas, depois não se ouve mais, um conto cheio de ruído e fúria, dito por um louco, significando o nada. Gostei. O que é a vida? O que é a vida? Um dia, tudo será memória. As pessoas que andam naquela rua, as gentis, as sábias, as más, todas terão memória. O mendigo que passa sem o cão, o ginasta, a mãe, o bobo, o cético, a turista, Deus, inclusive, regendo o fim das coisas memoráveis, também será memória. Deus e os pardais, os grandes esqueletos do Museu Britânico e todo sofrimento serão memória. Eu, sentado aqui, serei só esses versos que dizem haver um eu
sentado aqui. TV Mais canal 17.1 HD. Olá, boa noite. Está começando pela TV Mais, canal 17.1, a edição do GW100 desta semana. O tema de hoje será o Produto Interno Bruto versus o desenvolvimento social. Por que Mato Grosso apresenta bons números da balança comercial, mas esse resultado não reflete nos índices de desenvolvimento humano? Aqui com a gente nos estúdios, o empresário Júnior Macagnan, boa noite, da Unishop, empresário. Boa noite, Abraão. O professor universitário e analista político Vinícius Carvalho. Boa noite, Aprá, boa noite, Júnior, Vitamina, boa noite, Kennedy e o nosso telespectador da TV Mais. E o empresário Kennedy Salles, vice-presidente da EDIC, Associação do Distrito Industrial de Cuiabá, e também do Sindicato das Empresas Químicas, não é isso? Bom, eu vou começar perguntando aqui para o Júnior. Júnior, esses bons números que vêm da balança comercial vêm essencialmente de Mato Grosso ou do agronegócio, né? Porque o comércio e a indústria parece que não estão tão bem assim, né? Na fita. Bom, boa noite ao Vinícius, boa noite ao Kennedy, boa noite aos telespectadores. Mato Grosso representa 25% das exportações brasileiras, em todos os segmentos. Isso significa que Mato Grosso é um estado pujante no agronegócio. Porém, ainda nós temos deficiência na indústria e deficiência no comércio. E no turismo também, porque o turismo hoje é considerado uma grande indústria. O que nós precisamos, na verdade, é de segurança jurídica e de um projeto de desenvolvimento para o estado de Mato Grosso. Eu acho que isso está fazendo falta e isso está comprometendo o desenvolvimento do estado. Professor Vinícius Carvalho, esse resultado reflete a concentração de riqueza do modelo de agronegócio? Com certeza, é um modelo centrado na concentração de terra e de renda, né? Quer dizer, que é dominado por grandes empresas. Eu costumo dizer que minifúndio no agronegócio é 2 mil hectares, né? Quem planta 2, 3, 4, 5 mil hectares é considerado pequeno agricultor familiar, né? Porque você tem empresas aí com 100, 200, até mais de 1 milhão de hectares em algumas áreas. Tá? Então é um modelo com forte concentração, até pelo pacote tecnológico que exige, né? Não é fácil plantar em Mato Grosso, né? Você tem uma série de investimentos de correção de solo, de adubo, fertilizante, para viabilizar a produção aqui. Então ele é muito concentrado de fato e circula pouca renda aqui, quer dizer, uma pequena parte das cadeias produtivas estão instaladas aqui. Porque crescendo a produção primária era para crescer também a produção de insumos e a chamada agroindústria, né? O chamado depois da porteira. Tanto antes da porteira, que é um insumo, quanto depois da porteira deveriam crescer na mesma proporção. Eles estão crescendo, mas não no território mato-grossense, em outras regiões do Brasil e do mundo. Né? Então Mato Grosso está exportando tudo in natura? Tudo não, mas uma boa parte. Né? Da soja, por exemplo, só 28% fica em Mato Grosso, né? Que vira óleo de soja e farelo, né? Que são utilizados na própria agricultura como ração, né? Para aves, para suínos e tal. E o óleo é usado como combustível também. Né? O do algodão, para você ter uma ideia, só 1% fica em Mato Grosso. 99% é exportado in natura para outros estados do Brasil, né? E para outros países. Né? Kennedy Salles, vou te perguntar, a indústria está preparada para receber esse volume do agronegócio, caso eles resolvam investir no Estado? Boa noite, Apra, boa noite, Vinícius, Júnior e telespectadores. Eu acho que, assim, Mato Grosso, se você falar assim, vamos transformar tudo no momento, eu acho que isso tem que vir gradativamente. Porque a indústria, primeiro, nós não temos nenhuma política industrial correta para que nós façamos esses aportes aqui no estado de Mato Grosso, né? Então isso só pode acontecer ao longo do tempo e se tiver uma política correta para que a gente faça esses aportes aqui no estado de Mato Grosso. Por exemplo, hoje o agronegociador, vamos dizer assim, o grande produtor rural, ele para exportar, ele é isento do ICMS. A indústria, o comércio, tem programas de incentivo.
não está valendo a pena pegar a produção e industrializar aqui no estado? Vou perguntar para você. Sim, eu acho que perfeito, mas agora eu te pergunto, por que as indústrias não se instalam aqui no estado de Mato Grosso? Algo está errado, né? E os incentivos? Programa de incentivo fiscal, que já deu... O incentivo fiscal, ele ajuda realmente a indústria se instalar aqui. Só que não é só isso que precisa. Nós precisamos também ter uma energia mais barata, nós precisamos ter logística, entendeu? Segurança jurídica. Eu não posso trazer um investimento aqui de, não sei, de 10 milhões de dólares, de repente o incentivo é uma coisa, amanhã o governo muda e fala, não dá, tem que ser mais, tem que ser muito mais, entendeu? Isso acaba atrapalhando todo o seu cronograma financeiro do investimento. Então nós precisamos pensar em algo que aconteça para que não tenha nenhum problema futuro, né? Então, não, e é importante lembrar para que o agronegócio tem muito mais incentivos do que a indústria. E é aquela história, vou ter que incentivar quem está começando, né? É a hora de avaliar se o agronegócio precisa ter esse pacote de incentivos que ele tem. Né? Fala-se muito da Lei Candir, então isso que eu entrar agora, desculpa te interromper. Fala-se muito da Lei Candir, a turma olha muito para ela, mas ela é só um dos benefícios fiscais. E ela é até correta, quer dizer, não se exporta imposto. Esse conceito em si está correto. Né? O que está acontecendo é que o restante do desenvolvimento não está acontecendo aqui no Estado, como eu expliquei. Né? Mas você tem plano safra, você tem uma série de outros subsídios, né, de outros incentivos fiscais. Teve agora um perdão, né, teve um perdão milionário, às prestes da votação do impeachment, né? Da denúncia do Temer, para favorecer a bancada ruralista. Então, se você pegar esse pacote todo, se o agronegócio é tão rentável em Mato Grosso, por que ele precisa de tanto subsídio? Você tem que incentivar quem está no começo, não quem já está consolidado. Né? Então, Vinícius, mas aí eu acho que isso parte de uma renovação do Congresso e de uma nova legislação política. Uma renovação, além da renovação política, uma nova legislação, uma reforma política de fato, e a partir dessa reforma política, uma reforma econômica, uma reforma tributária. Só assim, com o Brasil todo, porque nós vamos ficar discutindo Mato Grosso, quando na realidade a bancada ruralista votou não só para os agricultores de Mato Grosso, a bancada ruralista votou para os agricultores do Brasil inteiro. Então, na realidade, nós precisamos de uma reforma política e precisamos também de uma reforma tributária urgente. Mas, infelizmente, com o Congresso, onde mais de 200 deputados estão envolvidos, devem para a Justiça, vai ser muito difícil a gente fazer. Então, o que a gente tem que fazer, em minha opinião, é empurrar até 2018 e, a partir daí, votar bem, escolher melhor nossos candidatos e fazer essa reforma política e essa reforma tributária. Isso é tarefa para um outro Congresso, eu concordo. Sim. Ou um Congresso revisor, né? Há quem defenda uma nova Constituinte, eu acho desnecessário, né? E pessoalmente sou favorável a um Congresso com poderes de revisão, né? Para facilitar o processo de reforma dessa Constituição. Mas é interessante que venha do novo Congresso até mais legitimado, né? Fora da Lava Jato, que a maioria ali está, mais de 50% está sob júdice, né? Hoje, a nossa bancada, a bancada federal pelo menos, é formada em grande parte por pessoas ligadas ao agronegócio. E a gente vê as pessoas aqui sem renda, com poucas perspectivas. Como que as pessoas elegem essas grandes figuras do agronegócio? Será que elas se veem representadas por esses empresários do campo? Porque a gente fala assim, a maior parte da população de Mato Grosso está na Baixada Cuiabana. Se você pegar do interior, você também vai ter uma grande quantidade de pessoas, de produtores rurais menores, médios. Da onde que vem essa liderança desses grandes empresários rurais aqui no estado? Talvez seja a omissão dos políticos da Baixada Cuiabana, né? E eu vou botar mais uma pimentinha na nossa discussão aqui. Você sabe que a Lei Candir, ela tem o FEX, que é uma compensação para os estados referente à Lei Candir. Esse FEX todo é recurso que vem do governo federal. Da onde que vem os impostos que vem esse recurso para o FEX? Vem dos nossos impostos, do meu, do seu, do Kennedy, do seu. Então, na realidade, a gente, além deles ter todas essas vantagens que você colocou, nós pagamos também a compensação para o Estado. Quer dizer, o cidadão comum é mais uma vez tributado para que o governo do Estado tenha satisfeito a sua vontade de ter essa arrecadação. Então, assim, fica essa dúvida aí, fica essa pimentinha para que a gente pense e reflita sobre isso. Na realidade, o que nós precisamos, e eu volto a frisar, é de uma reforma tributária. Essa que o Luiz Carlos Raul, deputado, está propondo, infelizmente, 65% dos recursos vão permanecer na União. Permanecendo na União, nossos prefeitos,
os nossos governadores dos estados vão continuar de pires na mão, tendo que ir a Brasília mendigar recursos. E aí vai vir aquelas famosas emendas de bancada, aquelas coisas todas que a gente viu falar que acabaram até originando aí Lava Jato e mais outras operações do Estado. Agora, respondendo a sua pergunta, se você permite, na verdade, da bancada federal, quem é mais vinculado mesmo é o Saquete, né? Dos 8 deputados federais, aquele que é mais identificado mesmo com o agronegócio. Blairo, né? Olhando só os deputados, né? Claro, o Blairo entra, né? Os demais deputados, cada um tem sua base e tal, né? Mas o poderio financeiro do agronegócio é muito grande, né? Então eles têm uma presença muito forte no processo político, né? Tanto que antigamente tinha um candidato, 2 candidatos. Hoje a gente pode listar aí 8, 10 nomes aí com facilidade, sem fazer muito esforço. Neri Geller, Eraimage, o próprio Blairo, o Fávaro. Não, o Solito é presidente da comissão. Isso aí reflete uma falta de liderança aqui, Kennedy, uma falta de liderança empresarial ou um líder, um outro tipo de liderança, líder comunitário de outro segmento? Eu acho que sim, claro. Veja bem, o agronegócio, eles são organizados. Eles têm braço político na bancada estadual, federal, no Senado. Isso acaba refletindo um bom resultado para o agronegócio, né? Subsídios melhores para o agronegócio. A indústria são poucos. A indústria, basicamente, ela não tem braço nenhum político. Entendeu? Tinha o Mauro Mendes, né? Agora, quem que é a referência da indústria politicamente? Não tem, né? Eu não vejo ninguém assim, entendeu? Que representa então, na hora que a classe. você precisa de algum referendo, alguma coisa dentro da bancada, você tem que ir lá estar pedindo com pires na mão para ver se consegue alguma coisa, né? Mas eu acho ainda que a solução do Estado de Mato Grosso, ela está uma boa parte na indústria. Nós temos um potencial enorme de transformar tudo esses produtos aí do agronegócio. Como é que está o distrito industrial? Eu tive lá há alguns tempos, eu vi que tem alguns, por exemplo, aquela grande indústria têxtil que está lá abandonado, tem vários prédios abandonados de indústrias, parece que... Na realidade, você tem, em 2015, a indústria gerava 147 mil empregos. Em 2016, ela perdeu 6.300 empregos aproximadamente, caiu bastante. O que acontece é o seguinte, talvez falte alguma coisa, alguma política correta na indústria. Essas empresas que basicamente fecharam, elas têm um consumo muito grande. Talvez um pouco de gestão também. Mas também o consumo de energia é muito grande, entendeu? E a energia no Mato Grosso é a energia mais cara. É uma energia mais cara. O ICMS sobre energia mais cara. É muito mais caro, entendeu? Isso acaba atrapalhando o negócio, entendeu? Então, às vezes, você fala assim, mas o incentivo fiscal. Às vezes, o incentivo fiscal é só para você conseguir mandar toda essa mercadoria que você produz aqui para outros estados. Porque uma indústria, se ela ficar só dentro do estado de Mato Grosso, ela vai ser inviável, né? Porque nós temos 3 milhões e 300 mil habitantes. Então ela tem que mandar essa produção para fora. E muitas vezes o incentivo que a gente fala é para bancar essa logística, essa energia mais cara, porque senão você não vai ter competitividade, né? E o que eu sempre falo, eu acho que da porteira da indústria para dentro, nós somos bem competitivos, mas da porta para fora, aí começa a complicar, né? Porque a gente depende muito do Estado, do governo, né? Não adianta a empresa ser muito competitiva. O país tem que ser competitivo. Porque o mundo é assim, hoje está globalizado. Você vê os Estados Unidos baixando imposto, você vê os países vizinhos nossos com a potencialidade de incentivo fiscal. É assim que funciona, entendeu? Ou a gente traz alguma coisa, uma política correta para a nossa indústria, que eu não estou enxergando no momento, ou nós vamos ficar aderindo. O que falta? Você acha que falta Falta aquilo que eu falei para você. Incentivo falta uma política. Mesmo. Incentivo fiscal. O incentivo é uma coisa assim, é importante, mas não é só incentivo. Nós precisamos ter uma política correta para a indústria. Essa indústria aqui, esse segmento aqui, vai ser assim, vai ter uma cadeia, né? Do algodão, depois vem a fiação, depois vem o tecido, depois vem a confecção, enfim. Dessa forma você pode incentivar toda essa cadeia. Então, se a gente não tiver um programa para isso, nós não temos. Nós temos aí as indústrias de leite, por exemplo, entendeu? Estão sem incentivo fiscal, elas estão à deriva. Olha os madeireiros também. O madeireiro eles são vistos como bandidos. E não é nada disso. Os madeireiros hoje, eles são muito organizados. Eles têm hoje lá na federação mais de 8 sindicatos, entendeu? Eles
tem os programas para proteger as florestas, eles querem a coisa correta dentro do sistema dele, mas é SEMA, é IBAMA, é INDEA, todo mundo em cima dos caras, entendeu? Então o que aconteceu? O segmento que mais caiu no mercado dentro do Mato Grosso, dentro da indústria, foi os madeireiros, entendeu? Então a gente precisa mudar, olhar com carinho, ninguém quer acabar com a floresta não, que a floresta eles querem ar de terra, tem os manejos corretos para ser feito. Eles têm melhorado bastante, né? Tem melhorado. Então, quer dizer, tudo isso aí acaba caindo, a indústria acaba diminuindo, né? Com certeza. Mas só para completar, lembrando que tem 2 secretários de Estado que são diretores da Fiente, né? Quer dizer, o Gustavo de Oliveira, secretário de Fazenda, e o Avalone. Sim, o Avalone, deixa eu falar, o Avalone ele entrou recentemente, ele está 2 meses lá e ele está fazendo um belíssimo trabalho lá já dentro, ele já está agindo. Quem ficou nos últimos 2 anos e meio, quase 3 anos, foi o agronegócio lá, ficou estagnado, parado. Né? E o Gustavo está no planejamento do Cefaz, tem feito um trabalho bom, sim, entendeu? Tem ajudado. Mas o que determina para mim a indústria é a SEDEC, a Secretaria de Indústria e Comércio. Ela estava entregue ao agronegócio, você disse? O agronegócio, nada contra, são pessoas competentes, mas é a mesma coisa que você pegar um médico e falar assim, pilota esse avião, é a mesma coisa, até o cara aprender, o tempo passou, entendeu? E não tem, as coisas acontecem muito rápido, né? Então, nós ficamos estagnados, parados. Nos projetos, tem vários projetos não é só incentivo fiscal, mas programas, entendeu? Atração de indústria, aquela coisa toda. Você tem que ser um gerente daquilo ali. E nós ficamos, na minha opinião, ficou parado. Professor Vinícius, existe um modelo de agronegócio diferente que foi implantado por Mato Grosso do Sul, onde diz que cada tonelada exportada, o produtor deve também investir no mercado interno 1 tonelada. Você acha que esse modelo atenderia Mato Grosso? Ele é inconstitucional, né? Porque lá eles estão tributando a exportação, né? Não pode tributar a exportação, o Estado não pode tributar porque isso é matéria federal, né? Mas eles optaram por correr o risco jurídico, né? Se alguém questionar lá na frente, enfim. Mas valeu enquanto durou, né? Está valendo ainda, né? Valeu enquanto durou. O modelo deles é interessante, mas o melhor mesmo é o modelo do Estado de Goiás. Goiás tem o PIB da indústria é o dobro do PIB primário, né? O primário está cerca de 12%. E o da indústria 25%. O Goiás está num outro estágio, numa outra fase do desenvolvimento e sem precisar aplicar esse tipo de mecanismo. Que eles fazem lá? Eles têm uma logística melhor, né? Isso é verdade, porque eles estão no meio do caminho. Estão no meio do caminho, estão a 1.000 quilômetros a menos, né, dos polos. Estradas muito melhores, inclusive. É um território menor, quer dizer, em Mato Grosso caberia 2 Goiás e meio quase, né? Lá são 340 mil quilômetros, aqui 901 mil quilômetros quadrados, isso tudo os favorece, né? Entretanto, isso que nós estamos passando agora, eles já passaram anos atrás, dessa fase primária, né? A fase 2 do desenvolvimento, de fato, é industrializar a matéria-prima que está lá. Por exemplo, eles produzem muito milho, né? Muito leite. A Piracanjuba, por exemplo, se está uma indústria, está lá. Em Goiás. Em Goiás, a sede tem um município lá, Piracanjuba, né? Na região de Caldas Novas ali. Tem muita indústria de tempero, arisco, sica, tal, que pega aquilo que é produzido ali e industrializa. É o que se pretende para cá, e com programas, né? Esse governo, no começo do mandato, falou muito de trazer o modelo de Goiás para cá. Até agora só ficou na conversa. Não reestruturar os incentivos fiscais nessa lógica, né? Ou talvez, Vinícius, a gente precisa de um plano de desenvolvimento estratégico. Plano estratégico de desenvolvimento para médio e longo prazo. Sim. Coisa que Goiás fez há 25 anos atrás. E aqui a gente não vê isso, e porque os próximos governos que vêm, a própria população, os industriais, os comerciantes, a sociedade de uma forma geral, cobre que esse modelo seja mantido. Agora, a gente precisa apresentar esse plano de desenvolvimento para a sociedade e precisa discutir, porque sem isso nós vamos ficar aqui conversando até amanhã. Sim. E não vamos resolver nada, né? A gente já sabe todos esses problemas que acontecem aí. Inclusive, assim, interessante que isso seja feito o mais rápido possível, né? Um exemplo muito claro, o governo, o Porto Seco tinha alguns incentivos fiscais lá, foi retirado o incentivo, por exemplo, da compra de aeronave há 3 a 4 anos, não se comprou uma aeronave mais aqui. Aeronave de passar em agricultura, os caras compram tudo fora e vem voando com o avião para cá. Então é melhor ganhar às vezes 4% de alguma coisa do que 17% de nada, né? Então a gente tem que pensar nesse modelo. Tá certo. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial. O GWC hoje está discutindo o produto interno bruto versus o desenvolvimento social no Mato Grosso. A gente volta já já. Nesta segunda-feira,
No quadro Gente que Faz, vão conhecer a história do Tony, o Tony da pipa, uma indústria de pipa com alto astral, com alegria, com profissionalismo, dentro do bairro Fortaleza. Fica ligadinho, eu aguardo você nesta segunda-feira no Programa Popular, às 12h30. Chuveirão das Tintas. Há mais de 40 anos oferece qualidade e preço baixo para você. Uma loja completa com variedade em tintas imobiliárias, automotivas e acessórios para pintura. As melhores marcas em um só lugar. Dê mais cor aos seus projetos com os produtos Chuveirão das Tintas. Peça agora mesmo o seu orçamento e aproveite descontos especiais. Chuveirão das Tintas. Sempre o melhor preço. Avenida Bandeirantes, no centro de Rondonópolis. Assembleia em Movimento. Você sabe o que significa inclusão social? É um conjunto de meios e ações que combatem a exclusão dos benefícios da vida em sociedade. Para promover a inclusão social, a Assembleia Legislativa passou a receber pessoas com síndrome de Down em seu quadro de servidores. Estou muito feliz que eu estou aqui trabalhando na Assembleia Legislativa. Faça também a sua parte. Você pode se surpreender. Assembleia Legislativa. Quando uma criança tem câncer, ela não tem que deixar de sonhar. Mas se ela não tem um ambiente cheio de cuidado e suporte, ela deixa de sonhar, de sorrir, de acreditar. Por isso, há 18 anos, quando uma criança tem câncer, ela tem o apoio da ACCMT. Tudo faz parte da cura, inclusive você. A ACCMT, há 18 anos, fazendo parte da cura de crianças com câncer em Mato Grosso. Não é um top para um pré-adolescente, né, ficar dentro de uma UTI por falta de equipamentos. Mato Grosso ganhou a primeira unidade de hemodiálise infantil. Muito grato por essas máquinas ter chegado até nós e ajudado a dar uma vida melhor para o meu filho e todas as crianças. E são mais de 800 novos equipamentos para santas casas e hospitais filantrópicos. PR trabalha para equipar os hospitais e melhorar a saúde de todos nós. Cuiabá Humanizada. Em 2017, a Prefeitura de Cuiabá está executando 150 quilômetros de pavimentação de ruas e avenidas. É o programa Minha Rua Asfaltada. São várias frentes de trabalho sendo realizadas ao mesmo tempo. 20 bairros estão sendo beneficiados, além dos acessos aos residenciais Nico Baracate, Brasil 21 e diversos outros trechos. Todas as ruas recebem obras de drenagem e o asfalto é de primeira qualidade. Olha a espessura desse pavimento. É obra feita para durar. Sr. Donizete, feliz com o asfalto agora no seu rua? Muito feliz, né? A rua que era ruim, era péssima, muita poeira. E agora com o asfalto aqui, nós estamos num pedacinho do céu. A meta da Prefeitura é pavimentar 600 quilômetros de ruas e avenidas nos 4 anos de gestão. Vamos deixar a nossa cidade cada vez mais linda e melhor para se viver. Prefeitura de Cuiabá. Você que está ligadinho na programação da TV Mais, canal 17.1, não esqueça, dia 30, Projeto Mais Popular, no bairro Fortaleza, no Centro Comunitário, das 8 às 12 horas. É mais cidadania, é mais alegria, é mais trabalho social, é muita cidadania. Esperamos você e toda a sua família. De volta com provocações, hoje recebendo aqui os empresários, provocações não, o GW100, perdão, recebendo o hábito. Recebendo aqui hoje os empresários Júnior Macanhã, o professor Vinícius Carvalho e o empresário Kennedy Salles. Júnior, se o agronegócio está bem na fita, o comércio aqui, principalmente na Baixada Cuiabana, está ruim, né? O comércio teve uma queda 2 anos atrás, normal, porque o PIB do Brasil na realidade caiu, e ele não se recuperou até o momento. O comércio basicamente sobrevive de funcionário público aqui na Baixada, de pessoas que vêm do interior passar o final de semana e fazer suas compras. Então, realmente, nós estamos sofrendo. E vai abrir um shopping novo aí, vai dar um boom aí na... vai abrir um shopping e
E que o melhor se sobressaia e que os melhores vençam, né? Isso que é a grande verdade. Cada um tem que fazer o seu dever de casa, se preparar para essa concorrência que está chegando. E como no capitalismo, os melhores sobreviverão. Professor Vinícius, nós falamos agora há pouco sobre o agronegócio e a gente conversou agora sobre o modelo de Goiás. Explica para a gente melhor. Lá existem indústrias que foram instaladas lá a partir da produção própria do Estado, é isso? É verdade. A partir da produção primária que eles já tinham, né, de milho, eles são muito fortes em milho, em tomate, né, em leite, né, em gado leiteiro, também em Minas ali, que é o maior gado leiteiro, o maior rebanho, né, de gado leiteiro do Brasil está ali perto. Aí eles foram industrializando, começaram por aí, mas como nós estávamos discutindo até aqui no intervalo, já tem indústrias de automobilísticas, ali em Catalão, né, Goiatuba, que é ainda estado de Goiás, quer dizer, indústrias com um grau, né, de complexidade tecnológica maior, né, quer dizer, não é só a agroindústria, né, é uma indústria alimentícia, mas eles conseguiram evoluir para outros ramos industriais também, com essa política de atração, né, de indústrias focada nesses elementos todos, energia, logística. A logística deles é muito melhor que a nossa já há muito tempo, as estradas de lá são nitidamente melhores que as estradas daqui, né? Então é todo um conjunto. Sabemos que eles têm algumas vantagens, como eu já mencionei, a proximidade, né? O PIB deles é maior, tem mais população também, né? Você pega ali a região de Caldas Novas, né? Se você traça um raio de 500 quilômetros ali, você tem 10% do PIB do Brasil, 12% do PIB. Embora Mato Grosso tenha um potencial de águas quentes maior do que Goiás. E não tem uma Caldas Novas aqui. É verdade, né? Um dos fatores, turismo, né? O turismo também está abandonado, é Salgadeira, turismo popular, ou mesmo Nobres, você vê se compara Nobres com Bonito, Mato Grosso do Sul, estrutura perde feio, né? Apesar de ser muito mais bonito, eu acho Nobres muito mais bonito que Bonito. Que bonito, é verdade. Kennedy, eu queria te fazer uma pergunta. O que se a gente for hoje lá no Distrito Industrial de Cuiabá, o que a gente vai encontrar lá sendo industrializado que a matéria-prima venha de Mato Grosso? Olha, tem algumas indústrias lá, por exemplo, vou te falar uma que faz recapagem. Ela usava matéria-prima aqui, produzida aqui no Mato Grosso, de pneu. Ela comprava a borracha, certo? E processava e fazia a recapagem. É um modelo. Só que o que aconteceu? As empresas as seringueiras, elas não conseguem mais competir com a Malásia, por exemplo. Então elas estão fechando, entendeu? Estão cortando os seringais e plantando soja, porque ela não consegue competir, entendeu? Não é nem por causa do incentivo fiscal, mas ela tem muitas ações trabalhistas, elas sofreram, que realmente nós precisamos ter um modelo diferente, né? Das trabalhistas. A indústria aprova a reforma trabalhista do governo Temer? Ela acha que é um pouco melhor, né? Ela é um pouco melhor. Se você vê em outros países, o Brasil ainda é muito agressivo na parte trabalhista. Não tirando direito nenhum de trabalhador, eu acho que o direito tem que ser preservado. Mas talvez assim os egressos de ações trabalhistas são muito grandes, né? São muito abusivos, né? Eu acho que isso teria que mudar um pouco. O consumo de energia, né? O óleo diesel muito caro, tudo isso acabou contribuindo para que essas indústrias, essas produtoras de borrachas seringueiras, né? Que fazem a usinagem lá e mandava a bola pronta para ser transformada em recapagem, pneus, ou parte de bandagens, vou dizer, elas foram fechadas agora, recentemente, e o fabricante lá do distrito está trazendo de outro lugar. Mas tem fábrica, por exemplo, de reciclagem que tira todos os produtos, as embalagens do agronegócio e transformam tudo lá no distrito. Enfim, tem bastante indústrias também que trazem matéria-prima de fora, né? Entendeu? Mas Professor Vinícius, a gente falou anteriormente ali essa questão do agronegócio, você também, Júnior, pode me responder. A concentração de renda em Mato Grosso, ela está basicamente no agronegócio ou tem outras áreas que a renda está mais concentrada? Não, tem outras áreas, mas a principal é o agronegócio, até porque a maior parte, né, no PIB primário é 21%, né, mas eles fazem um cálculo que é duvidoso, né, que chega até 50% do PIB, né, que seria deles, por conta do efeito multiplicador, né, que
O empregado da fazenda vai no comércio, é isso aqui, ele considera como PIB do agronegócio também. Isso é algo, eu nunca vi isso muito claro do ponto de vista técnico, metodológico. Eu vejo esses números que eles calculam, a FAMATO divulga, o IMEA também divulga, mas nunca vi muita clareza na medição desses números. Agora, em relação à sua pergunta anterior, do comércio e serviço, se você me permite comentar, existe uma defasagem qualitativa também. Um outro fenômeno que está acontecendo aqui, muita gente que mora aqui, que gera renda aqui, gasta a sua renda consumindo serviços e comércio fora do Estado. Isso acontece. A classe média alta está mandando os filhos para estudar fora. Quem pode está mandando filho para Campo Grande, filho para São Paulo, para Goiânia, para Brasília, para o Rio de Janeiro. Porque as escolas daqui estão muito ruins, mesmo as particulares. Pega a nota das particulares do Enem aí, no IDEB, você vai ver que elas estão muito abaixo. Então hoje quem pode, quem tem essa condição, manda filho para estudar fora. Eu vi um tradicional colégio religioso fazendo propaganda de matrículas no meio do ano, e me chamou muita atenção, porque geralmente escola é início do ano. Aí fizeram essa campanha de matrícula e falei assim, estão fazendo, acho que é o efeito da crise, né? Estão fazendo até campanha de matrículas no meio do ano. Saúde também, né? Dizem que os melhores hospitais em Mato Grosso são as companhias aéreas, né? Quando a situação aperta mesmo, você pega um avião e vai para um grande centro para resolver lá. Quer dizer, olha quanta renda está fugindo, né? Quantas grandes redes de varejo que não estão aqui, Carrefour, Walmart, Magazine Luiza e outras que já eram para estar aqui, para ter lojas aqui, ter presença aqui, né? Então isso tudo muita gente deixa para consumir fora, né? Então outro escape de renda que está tendo, que nós temos que manter internalizado em Mato Grosso. E as redes de varejo que estavam aqui que foram embora, Gabriela, Citilar que foi vendida para Ricardo Eletro. Que eram redes tradicionalmente cuiabanas, você vê Grupo Citilar, arrendou depois lá para o Ricardo Eletro, depois agora não existe mais. A Gabriela, que tinha cada modelo. O que acontece com essas empresas? A Avenida transferiu grande parte para Campo Grande. Na realidade, Mato Grosso é um dos ICMS mais caros do Brasil. E isso aí, consequentemente, afugenta. A pessoa vai procurar um lugar que ela paga menos impostos, que está mais centralizado. Nós somos um estado periférico, nós somos um estado distante. Então, nós teríamos que ter um imposto justo. Não incentivos fiscais no sentido de privilegiar alguns em detrimento dos outros, até para que todos tenham oportunidade de crescer, mas um imposto justo que hoje nós não temos. Hoje, Mato Grosso é um dos maiores ICMS do Brasil. A principal reclamação do comércio é o ICMS hoje? É ICMS, é o maior imposto que a gente paga. Tá certo. Professor Vinícius, complemente alguma coisa aí da... Não, então, é importante observar que é preciso usar essas políticas públicas para elevar esse nível, né? Quer dizer, a gente sabe por que essas empresas estão fugindo. Além do ICMS, você tem que usar incentivos fiscais para poder, por exemplo, o hospital que qualificar seu quadro, que conseguir um certificado nacional, ou entrar numa que se chama de acreditação, né? Na área hospitalar tem muito isso, você consegue certificados, esse hospital ganha uma isenção. Quer dizer, você tem que usar esses instrumentos tributários para poder premiar empresas que se qualifiquem. Escolas que obtêm uma nota boa no IDEB, na média dos seus alunos, para que nós possamos ir subindo esse nível, né? A crise na saúde é grave, né? Já tocando um pouquinho. Quantos hospitais privados foram fechados aqui também? Se você pegar nos últimos 10, 15 anos aí, Santa Cruz, São Tomé, Hospital Modelo, enfim, isso impacta na saúde pública, mas impacta na saúde privada também. Inclusive o Estado comprou e fechou muitos hospitais. Né? Pronto, porque existe um grupo pequeno de médicos que não quer mais concorrência, meu cara. Isso é muito notório. Existe, né? Assim como no comércio, muitos barram a vinda de grandes redes de varejo, porque quando elas entram, elas mudam. Veja que mudou o Forte, o Extra, o Açaí, o próprio Macro, quer dizer, eles deram uma nova cara, né? Tanto que o modelo não conseguiu aguentar a concorrência. Muita gente bloqueia a vinda desses novos players para cá, esses atores econômicos para cá, né? E voltando à questão da saúde e da educação, Vinícius, a educação privada e a saúde privada, na realidade, ela só precisa ser um pouquinho melhor que a estatal, para o cara que tem um pouquinho mais de condição colocar o filho dele numa escola particular. Então, na realidade, o que a gente precisa é elevar a escola pública para que a privada também tenha que melhorar, porque não vai ser só a exigência dos pais que vai fazer com que isso melhore. Na realidade, são os resultados, são as notas no ENEB, né? E Mato Grosso, infelizmente, tem apresentado resultados muito ruins. Educação, saúde, né? Agora, eu vou perguntar para você, Kennedy Salles, você que está aí mais quieto, o que se pode pensar num plano político daqui para as próximas eleições, para a gente dar uma guinada, né?
no Estado? Bom, eu vou dizer na indústria, né? Eu acho que na indústria nós precisamos ter pessoas, né, ligadas à indústria. Porque a gente não consegue fazer, se não tivesse a política atrapalhando, nós éramos muito fortes, mas infelizmente nós dependemos da política. Então nós precisamos de pessoas ligadas ao segmento para que faça nossas defesas lá, junto com o governo, para a gente continuar andando, né? Por exemplo, eu estava falando de imposto aí, a indústria ela é um grande pagador, mesmo com incentivo fiscal, ela paga bastante imposto. Pra você ter ideia, em 2015, que eu não tenho aqui 2016, mas ela pagou 3,36 bilhões de ICMS para o Estado. É um grande parceiro, entendeu? Então, muitas coisas, às vezes, a gente precisa ter uma política, né, para que o governo entenda o que nós estamos falando. Muitas vezes a gente não consegue transmitir isso para o governo. E a gente tiver uma política lá dentro que possa fazer essa intermediação, seria muito bom para a gente. Tá certo. Hoje o GW100 está discutindo Produto Interno Bruto versus Desenvolvimento Social em Mato Grosso. A gente vai para um breve intervalo comercial, a gente volta em instantes. Nesta segunda-feira, no quadro Gente que Faz, vamos conhecer a história do Tony, o Tony da pipa, uma indústria de pipa com alto astral, com alegria, com profissionalismo, dentro do bairro Fortaleza. Fica ligadinho, eu aguardo você nesta segunda-feira, no programa popular, às 12h30. Chuveirão das Tintas. Há mais de 40 anos oferece qualidade e preço baixo para você. Uma loja completa com variedade em tintas imobiliárias, automotivas e acessórios para pintura. As melhores marcas em um só lugar. Dê mais cor aos seus projetos com os produtos Chuveirão das Tintas. Peça agora mesmo o seu orçamento e aproveite descontos especiais. Chuveirão das Tintas. Sempre o melhor preço. Avenida Bandeirantes, no centro de Rondonópolis. Assembleia em Movimento. Você sabe o que significa inclusão social? É um conjunto de meios e ações que combatem a exclusão dos benefícios da vida em sociedade. Para promover a inclusão social, a Assembleia Legislativa passou a receber pessoas com síndrome de Down em seu quadro de servidores. Estou muito feliz que eu estou aqui trabalhando na Assembleia Legislativa. Faça também a sua parte. Você pode se surpreender. Assembleia Legislativa. Quando uma criança tem câncer, ela não tem que deixar de sonhar. Mas se ela não tem um ambiente cheio de cuidado e suporte, ela deixa de sonhar, de sorrir, de acreditar. Por isso, há 18 anos, quando uma criança tem câncer, ela tem o apoio da ACC-MT. Tudo faz parte da cura, inclusive você. A ACC-MT, há 18 anos, fazendo parte da cura de crianças com câncer em Mato Grosso. Não é um golpe para um pré-adolescente, né, ficar dentro do UTI por falta de equipamentos. Mato Grosso ganhou a primeira unidade de hemodiálise infantil. Muito grato por essas máquinas ter chegado até nós e ajudado a dar uma vida melhor para o meu filho e todas as crianças. E são mais de 800 novos equipamentos para santas casas e hospitais filantrópicos. PR trabalha para equipar os hospitais e melhorar a saúde de todos nós. Cuiabá Humanizada. Em 2017, a Prefeitura de Cuiabá está executando 150 quilômetros de pavimentação de ruas e avenidas. É o programa Minha Rua Asfaltada. São várias frentes de trabalho sendo realizadas ao mesmo tempo. 20 bairros estão sendo beneficiados, além dos acessos aos residenciais Nico Baracate, Brasil 21 e diversos outros trechos. Todas as ruas recebem obras de drenagem e o asfalto é de primeira qualidade. Olha a espessura desse pavimento. É obra feita para durar. Sr. Donizete, feliz com o asfalto agora no seu rua? Muito feliz, né? A rua que era ruim, era péssima, muita poeira. E agora com o asfalto aqui, nós estamos num pedacinho do céu. A meta da Prefeitura é pavimentar 600 quilômetros de ruas e avenidas nos 4 anos de gestão. Vamos deixar a nossa cidade cada vez mais linda e melhor para se viver. Prefeitura de Cuiabá. Você que está ligadinho na programação da TV Mais, canal 17.1, não esqueça, dia 30,
projeto mais popular no bairro Fortaleza, no Centro Comunitário, das 8 às 12 horas. É mais cidadania, é mais alegria, é mais trabalho social, é muita cidadania. Esperamos você e toda a sua família. De volta com o GW100, aqui pela TV Mais, canal 17.1. Eu queria fazer uma pergunta para você, professor Vinícius. A Lei Candir, para quem está em casa, explica o que é a Lei Candir e como que o Estado pode pensar em mudar o seu mecanismo de cobrança da tributação das commodities. Boa pergunta, porque eu acho que as pessoas demonizam muito a Lei Candir, né? E eu acho que o princípio dela está correto, né? Os defensores falam, por exemplo, o PIB saiu de 8 bi para mais de 100 bi, né? A Lei Candir começou a vigorar em 97, era 8 bilhões de PIB, né? Agora nós vamos fechar em 120 bilhões, então você multiplicou por 12, 13 vezes. Claro que não foi só por causa dela também, né? A China cresceu bastante nesse período, que é a grande compradora, né, da nossa soja, tem outros fatores, né? O Brasil cresceu, né, não tanto quanto deveria, mas cresceu. Então a Lei Candir, ela basicamente é uma lei complementar federal, acho que é a Lei 87, de 96, ela desonera de impostos os produtos primários e semi-elaborados que são exportados, dando o princípio liberal de você não tributar exportação, não exportar imposto, o que é correto, porque se você exportar imposto, o preço vai aumentar. Esse valor do tributo e a demanda vai cair. É uma questão lógica, óbvia, né? Eu acho que um caminho, é o que eu tenho defendido, é o seguinte, por quê? Os estados exportadores, na verdade, eles geram um saldo positivo na balança comercial. O que é a balança comercial? Exportações menos importações. Tá? Gerando esse saldo positivo, permite que outros setores importem. A indústria e o comércio. A indústria importa muitos insumos. Né? Um celular, por exemplo, um iPhone, hoje ele é montado, ele tem peças de 9 países diferentes. As peças vêm, elas só são juntadas ali na Zona Franca de Manaus, mas vem da Coreia, vem dos Estados Unidos, vem, enfim, de diversas partes. Né? Então a indústria importa e o comércio importa. Tem muito produto importado, vinhos e tal. Então o que eu sugiro? O Brasil já tem um imposto federal, que é o imposto sobre importações, que arrecada cerca de 31 bilhões por ano. E o déficit... Onde que vem esse imposto? Imposto sobre importações. Importa uma garrafa de vinho. Importação. Entendi. Importa uma garrafa de vinho, 20% do preço do vinho é imposto de importação. Automóveis e tal, né? Cerca de 10% dos produtos ofertados no Brasil são importados, mais ou menos isso. Então, eles pagam esse imposto. 31 bi é o imposto federal. Né? E o déficit gerado pela Lei Candir está calculado em cerca de 25 bilhões, que os estados deixam de arrecadar. Mato Grosso tem estimativas variadas, mas as mais confiáveis ficam na casa de 3 a 4 bilhões de reais de ICMS que Mato Grosso deixa de arrecadar. Deixa de arrecadar, mas recebe do FEX muito menos disso. Minguado, quer dizer, muito pequenininho. Menos de 5, 10%. E irregular, né? Quer dizer, depende muito da boa vontade do governo federal. Tanto que tem um projeto do senador Wellington Fagundes, é bom destacar, para torná-lo uma transferência obrigatória. Obrigatório, porque chega no final do ano, aí o governo tem que ficar cobrando o FEX para receber o dinheiro de volta. É um absurdo. Então, o que eu sugiro? Esse projeto dele é interessante, mas o imposto de importação abasteceu o FEX, que aí você compensa. Quer dizer, que são os importadores compensando os exportadores. Aí você cria um fluxo da renda interessante. Porque o grande segredo em economia é como fazer o dinheiro girar, né? Dinheiro é igual sangue, tem que circular, né? A questão é criar os canais, assim. Então, pode ser um caminho vincular um imposto de importação para abastecer o fundo de exportações, que é o FEX. Então, na realidade, você continuaria. Eu lá que tomo meu vinho, pagaria meu ICMS, e esse dinheiro do meu ICMS compensaria o grande agricultor que exporta. Continuaríamos mais ou menos na mesma coisa do FEX. Mas não só o agricultor, porque o Estado arrecadaria e poderia financiar políticas públicas, né? Porque saúde, o FEX é o dinheiro do orçamento da União. Ali ele está sugerindo que o FEX venha vai reforçar o caixa do Estado e financiar políticas públicas. Né? A saúde sabemos será que para financiar o caixa do Estado não seria melhor diminuir o Estado, professor Vinícius? Porque hoje a gente sabe que tem um monte de DAS desnecessário, um monte de carro locado desnecessário, um monte de órgão desnecessário. Será que em vez de cobrar mais impostos da população, que já paga uma das maiores cargas tributárias do Brasil aqui no Estado, não seria melhor então a gente dar uma enxugada nesse Estado, extinguir alguns órgãos que a gente sabe que não tem utilidade, que não tem prestado serviço para que foram criados, em vez de cobrar da população, que eu tenho certeza que a população brasileira não tem o hábito da economia, e ela faria esse dinheiro gerar talvez até de uma melhor forma que o Estado.
Será que não seria melhor dessa forma, então? Então, eu concordo, mas aqui não seria um imposto novo, tá? É um imposto que já é pago. Só que a União já está aplicando nas despesas dela, né? É um imposto que deixaria de ser federal e viria para abastecer o FEX, né? E financiaria políticas públicas. O que eu defendo? A carga tributária, eu entendo que ela está no tamanho adequado. Só a composição dela tem que ser mudada. Né? Hoje o consumo é muito tributado e a renda e a propriedade são pouco tributadas, né? Então você tem que mudar a composição dela. Tem áreas que carecem. Né? Ou seja, o pobre pagar hoje o pobre paga. O cara que ganha R$1.000 hoje paga R$537 de imposto. Ele não tem um boleto para pagar, mas nos produtos que ele consome, quer dizer, o pobre hoje paga mais imposto que o rico. Seria justo isso, até porque Mato Grosso só representa 24% da balança comercial do país, né? Exatamente. Então, seria muito interessante. E é o seguinte, tem áreas em que o Estado está inchado, essas que você citou estão todas corretas, mas tem áreas em que falta Estado. Entendeu? Então o certo é redirecionar. Saúde pública é uma delas. Sim, estamos vendo a situação dos hospitais filantrópicos, das OS, enfim. Então, saúde é uma área em que falta Estado. Né? Então, seria redirecionar de onde sobra para onde falta. Falta Estado ou falta gestão, professor Luiz? Tudo. Não, tem áreas em que é subfinanciamento mesmo, que falta dinheiro, e tem áreas que falta gestão. Quase todo mundo falta gestão. Saúde falta dinheiro. Eu vi, por exemplo, agora, por exemplo, o governo do Estado acabou de fazer um concurso para 5 mil professores, 5 mil novos professores. Será que se esse dinheiro fosse investido em aula à distância, pelo menos um projeto inicial de realmente transformação... Qualidade de ensino, o melhor professor do Brasil pode dar aula ao mesmo tempo para 1.000 alunos, se você tiver um ensino à distância com esse professor capacitado. Não estou falando para ser a semana inteira. Tem mas uma vez por semana. Agora que está fazendo só aula virtual, não tem professor, você tem que mandar mensagem, não sei o que. Isso tudo aí, eu acho que. Não, a gente tá falando eu acho que o professor é a figura mais importante da educação. Não, mas eu não estou falando de tirar o professor a semana inteira. Pelo menos um dia na semana a gente tem aula à distância com os melhores professores do Brasil para aquela turma. Eu duvido que uma aula chamativa não iria atrair a atenção dos alunos e eles iriam faltar para. Agora, tudo depende, você sabe. O cara vai na aula a partir do momento que ele tem interesse, que ele sente que a escola é atrativa. E você tem lá o melhor professor do Brasil dando aula para você naquele dia. Via teleconferência no Mato Grosso inteiro. E você economizaria Estado, Vinícius. Com certeza. Nessas 5 mil contratações. Então, realmente, o governo de transformação faria isso. No meu modo de ver, no meu modo de pensar. Precisa avaliar, porque esse é um debate bem polarizado, né? A direita, em geral, fala, falta gestão. E a esquerda, falta dinheiro. Né? Calma. Tem áreas em que falta dinheiro, tem áreas em que sobra dinheiro, e falta gestão em quase todas. Tirando algumas ilhas de excelência aqui e ali, falta gestão em praticamente todas as áreas no setor público. Até porque na saúde, né, segundo a filantrópica, ela consegue fazer uma gestão na saúde muito mais barato que a pública. Né? E atende muito melhor. Tem que avaliar isso, porque uma faz e outra não faz. Então, com certeza é gestão aí, né, nesse caso. Sim, é verdade. Bom, Só lembrando, Apra, que os países em que tem mais liberdade econômica, o IDH está entre os 10 melhores países de IDH, são os países que possuem maior liberdade econômica. São então, na realidade, será que tem maior igualdade, você sabia disso? Será que não está na hora de a gente começar a desregulamentar um pouquinho, para dar mais liberdade para que as pessoas invistam? Eu acho que é por aí. O governo traça as políticas macro, as políticas de desenvolvimento, e dá liberdade para os industriais, para os comerciantes, para as pessoas que mexem com o turismo, começa a fazer esse desenvolvimento, porque Mato Grosso precisa gerar emprego, gerar renda, e a partir do emprego da renda, gerar consumo. Nós só teremos isso a partir desse momento. Enquanto não tivermos uma segurança jurídica, nós vamos ficar nesse chove e não molha. Infelizmente, essa é a realidade que se apresenta. Não é um ponto central do problema social mato-grossense? Lógico que é, poxa. Mas e como é que nós vamos fazer isso? Somente com renda. Como é que a gente consegue renda para as pessoas? Com emprego. Como é que nós conseguimos emprego? Trazendo indústrias, trazendo comércio, trazendo empresas de turismo. Só assim que nós vamos conseguir gerar renda. Infelizmente, podemos transferir renda via Bolsa Família, mas a gente tem sentido que isso aí são programas que não tiram uma linha acima da miséria, mas não fazem as pessoas desenvolver. Então, a realidade que a gente precisa é disso, de um plano de estratégia de desenvolvimento para atrair empresas, para ter renda e para começar a ter consumo. Quero fazer uma pergunta para um de vocês três vai ter que responder, vocês vão decidir aí. Como é que Mato Grosso mostra para o país que tem um secretário de meio ambiente e sojicultor? Pois é, isso foi muito discutido, né? Até o Emanuel Pinheiro mesmo estava na Assembleia, né? Ele bateu duro, né? Na época, né? Quando ele tinha uma linha de oposição ao governo, né?
é a raposa cuidando do galinheiro, né? Ele bateu nessa frase. E é verdade, quer dizer, hoje o agronegócio está com as principais secretarias que no que se refere a eles, né? Estava com o desenvolvimento econômico até pouco tempo, agora está a Valônia, né? Como o Kennedy destacou bem, mas estava o Ricardo Tonsi, que é ex-presidente da ProSoja, Meio Ambiente, que é o Fávaro, né? Sinfra, né? A Secretaria de Infraestrutura, que é o Marcelo Duarte, e Cefaz, né? É o Quarteto Fantástico, como eu brinco, né? Quer dizer, as áreas que nem no governo Blairo houve. Se você pega as secretarias no governo Blairo, ele soube partilhar poder com outros setores políticos, né? Quer dizer, nem ele fechou esse quarteto assim, né? Então, realmente é estranho. Embora o Fávaro esteja fazendo um bom trabalho, seja pelas informações que eu tenho, ele simplificou o tempo, né, de tramitação dos processos, mas saiu o ranking de competitividade, né, dos estados, elaborado pelo Centro de Liderança Pública, saiu na sexta-feira, e Mato Grosso ficou no 25º lugar na área de sustentabilidade ambiental. Quer dizer, eles falam muito que não estão desmatando e tal, mas os indicadores ainda são muito ruins em Mato Grosso. O passivo ambiental é muito grande, né? Pega Cuiabá. Cuiabá, você tinha originalmente 20 córregos, né, em Cuiabá, alimentando os dois rios, né, o Cuiabá e o Cochipó. Desses 20 córregos, tem 10 secos. Prainha é córrego hoje? Não é. 8 de abril é córrego? Acabou há muito tempo, né? Então o passivo ambiental aqui é muito grande e tem que ser enfrentado, né? Falando de meio ambiente, de preservação do meio ambiente, como é que vocês veem a atuação do ministro Blairo Maggi, ministro da Agricultura, que é daqui de Mato Grosso, assumiu o cargo de ministro após o impeachment e agora está aí nessa situação de delação, envolvido, tido como chefe de organização criminosa. Você acha que ele está dando conta do recado de tocar a política agrícola do país? Júnior. Como ministro, a gente vê que ele abriu vários mercados, inclusive agora, a semana aí, carne brasileira exportada para a Argentina, que há muito tempo esse mercado estava fechado. Foi para a China, foi para a Índia. Viaja bastante, né? Viaja bastante. Quanto à fase política, como tem 2 anexos ainda para ser abertos da delação do ex-governador Simval, eu prefiro aguardar e esperar a justiça para dar um veredito mais certeiro, mais correto. Você, qual a avaliação do ministro Blairo Maggi? Olha, eu sempre tenho dito que ele está entre os 5 melhores ministros do Temer. O top 5 que eu falo, né? Para mim é ele e o Henrique Meirelles. Não por acaso os 2 setores mais fortes hoje, banco e agronegócio. Quem que tem dinheiro no Brasil hoje? Banco e agronegócio. As empreiteiras arrebentadas pela Lava Jato, né? As indústrias, né? Houve esse processo de desindustrialização muito forte. Quer dizer, então, quem tem dinheiro hoje são esses 2 grandes segmentos que estão bem representados, né? Então ele tem sido muito eficiente, tem sido dentro do que ele se pretende, por exemplo, numa linha de desburocratização mesmo, ele tem feito muitos trabalhos lá para enxugamento, simplificação de normas, né, para facilitar o processo, né, de crescimento na área da agricultura e da pecuária. Kennedy, só avaliação. Eu também, eu estou com o professor Vinícius aqui, que o Henrique Meirelles e o Blairo Maggi é um dos melhores ministros do Temer, não tenha dúvida disso. Tanto é porque ele, como é do agronegócio, ele conhece muito do negócio. Então ele tem desenvolvido bem, vendido nossos produtos lá fora, entendeu? Houve esse problema da carne fraca, ele conseguiu contornar, viaja bastante fazendo esse trabalho, está bem focado nisso. Coisa que, por exemplo, o ministro da Indústria, nós não sei nem quem que é ele, entendeu? Para mim é incompetente. Então a gente tem que... Agora, quanto ao crime, alguma coisa que ele está respondendo, a gente tem que aguardar na noção do Ministério Público, entendeu? Não podemos avaliar se é verdade, se é mentira. Só eles devem saber disso. Tá certo, gente. Queria agradecer a presença de vocês. O papo está muito bom, mas o tempo acabou. Júnior, queria agradecer você pela sua presença. Vinícius, Kennedy. Obrigado a Pra, obrigado a todos, obrigado aos nossos telespectadores, professor Vinícius, Kennedy. Uma boa noite a todos aí, uma excelente semana. Obrigado a você, Pra, Júnior, Kennedy, pelo bom debate aqui. Um abraço aí para os nossos espectadores da TV Mais. Até a próxima. Obrigado, Pra, Vinícius, meu amigo Júnior e todos os telespectadores. Estamos à disposição sempre quando necessitar da gente. Muito obrigado. Bom, a gente se vê na semana que vem. Na verdade, eu vejo você na terça-feira no programa Provocações, às 21h30 aqui na TV Mais, canal 17.1. Até mais.
TV Mais Canal 17.1 HD. De quem presenciou cenas de crime. É uma coisa... tinha uma fala do Valdomiro Pena no plantão de polícia, que ele dizia sobre a experiência dele como jornalista policial. Ele dizia, quando eu olho para trás, eu vejo uma fileira de cadáveres. Porque é difícil você ver uma pessoa morta em circunstâncias violentas, né? E chegar perto, olhar e às vezes examinar, você até mexe no bolso para ver. Falando de livros, o último depoimento que nós temos para lhe mostrar é justamente sobre alguém que colabora, trabalha com você nessa sua faceta de escritor com mais de 15 livros publicados, não é isso? Olha só. O Aguinaldo foi um escritor muito precoce. Ele escreveu o primeiro romance com apenas 16 anos.